situação do X9, né? Tem aí essa situação que está desagradando muito o Vitor Pereira, a comissão técnica, os jogadores. Que tem um nome aí meio que citado nos bastidores. Agora, se eles conseguiram comprovar que o suspeito ou os suspeitos de fato faziam esse trabalho, digamos assim, eu já não sei. E a tendência é que ninguém saiba, né? Se eles descobrirem quem é, eles vão tentar limar o cara de uma maneira discreta para não ter muita confusão. Até porque como é que você pode não conseguir provar? Você pode saber quem é a pessoa e não ter como provar. Ah, vocês acham que eles não vão vazar o nome? Se descobrir, vai sair... Como já teve antes, outras situações com outros técnicos, possivelmente eram outras pessoas, a gente nunca ouviu falar. X9 demitido, X9 foi... nunca teve isso. Porque quando acontece vai ser em silêncio. Se descobrirem de fato quem foi o campeoníssimo, que nessa última leva andou revelando aí a escalação. E no caso específico desse treinador, isso é muito prejudicial, porque ele muda muito o time de um jogo para o outro, muda o sistema de jogo. Que, aliás, é uma coisa muito bizarra, né? Querem técnico europeu, aí vem um técnico europeu. Aí o técnico europeu trabalha como técnico europeu. Um técnico argentino trabalha como técnico argentino. Aí reclamam porque ele não age como técnico brasileiro. Aí querem o departamento de futebol extremamente profissional, mas querem demissão de técnico a cada semana. O que um departamento de futebol profissional não faz. Ou seja, as contradições dos mimizentos são assim, tão infantis, tão bobas, sabe, que chega a ser cansativo, né? É muito cansativo. A decisão que a Adidas tomou realmente é um tapa na cara da nação rubro-negra. Eu vou falar essa situação para vocês. Em relação ao mercado da bola, existe mercado melhor do que a nossa própria base? Não estou enxergando coisa diferente vendo a atuação das nossas joias. Davi Luiz, será que a solução para ele é virar um volante, já que ele desfalca tanto a zaga rubro-negra subindo para o ataque? Vamos conversar sobre isso. A Arrascaeta ainda preocupa em relação ao seu pubis. E o Flamengo fez um planejamento ali para poder ir muito bem contra o Fluminense na próxima partida, até porque a gente vai ter um bom tempo para poder treinar. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe seu like se gostaram do vídeo, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Pô, na boa, galera. É coisa de maluco o que a nossa base faz e eu venho trazer novamente o assunto de o melhor mercado é a nossa base. O melhor mercado é o que a gente já tem lá no Ninho do Urubu, que os jogadores colocam a camisa não pesa. Vocês viram que o Matheus França, que é o substituto da Arrascaeta, fez? Porque a função dele é ser ali um jogador que joga na mesma função da Arrascaeta. Ele entrou em campo. Técnico Vitor Pereira super pressionado, mas a mudança surtiu efeito, até porque o Arrascaeta não tinha condição de jogar, e o Matheus França, quando entrou, depois daquele lindo grito, 2 minutos a torcida gritando, Mengo, Mengo, e o Vasco com a bola, a torcida do Flamengo gritando, Mengo, o Matheus França foi lá, roubou a bola e sofreu um pênalti esse, convertido pelo Pedro, e para provar, mostrar para vocês que pra que a gente ficar igual um maluco, querendo pagar 80 milhões no Ângelo, se a gente tem o Matheus Gonçalves? Por que esse desespero todo quando sai o Arrascaeta, se a gente tem o Matheus França? Precisa o técnico colocar esses jogadores da base. João Gomes foi embora, tá um desespero danado por volante. Olha com carinho pro Igor Jesus. É um moleque ali que pode não ter o mesmo nível do João Gomes, até porque o João Gomes já está há bastante tempo no profissional do Flamengo, agora saiu, está lá num time inglês. Mas dá chance pro Igor Jesus, ele pode ter o mesmo poder de crescimento que teve João Gomes, que só cresceu porque recebeu chance. Aí fica esse desespero para trazer Ângelo por 80 milhões, sendo que na nossa base tem jogadores que podem fazer uma função parecida, né? Não vou falar mesmo porque o Ângelo já está há um tempo aí no profissional do Santos, mas e a pressão? Será que ele colocando esse manto aqui, que é o que mais pesa em relação à camisa, praticamente no mundo, será que não vai pesando nele também? Porque essa é uma grande vantagem que a gente tem na base. Jogadores da base entram no profissional e não sentem o peso da camisa. Vamos falar outro jogador então, já que a gente falou do Igor Jesus? No gol. Todo mundo ansioso, apreensivo, por qual Agostinho Rossi vai chegar. Santos, graças a Deus, fez um belo de um jogo, cara, para não falar outra palavra, mas fez um belo de um jogo contra o Vasco. Fechou o gol, foi muito bem, na minha opinião. Mas também temos o Matheus Cunha, que é jogador da base. Que é jogador que já está ali mostrando que tem capacidade de ser até mesmo titular de um time grande como o time do Flamengo. Então, eu fico muito feliz com a situação da gente em relação à base. Gostaria muito que a diretoria também olhasse com carinho para a base do Flamengo, porque às vezes a gente tem opções muito mais caras fora do clube e dentro do clube temos crias já prontas e a gente sabe que quando veste o vermelho e preto não pesa, porque já estão acostumados desde pequeno a vestir o manto mais pesado do mundo. E aí, para vocês aí, o que vocês acharam da atuação do Matheus França? O que vocês acham da minha ideia? Em vez de a gente olhar tanto para o mercado externo,
olhar um pouco também para a nossa base e saber que dentro da base tem jogadores que podem, mesclando com jogadores experientes no time profissional, dar uma liga e dar jogadores assim espetaculares, como foi o caso do João Gomes. Agora eu vou falar para vocês uma coisa, cara. Para mim, a decisão da Adidas é um tapa na cara não só da nação, quanto dos torcedores dos outros clubes que têm a Adidas como fornecedor oficial. Para vocês terem uma ideia, a Adidas tomou uma decisão que vai afetar direto no teu bolso. Porque a Adidas decidiu agora que o próximo manto, né, o manto oficial agora, R$400. Para qualquer time da Adidas, é R$400. 1/3 do salário mínimo. Eu fico pensando aqui com meus botões, né, mano? Se fosse 199 a camisa oficial, quanto que o Flamengo não venderia de camisas oficiais e colocaria a pirataria ali para escanteio? Uma boa parte, pelo menos, da pirataria para escanteio. Porque eu vou ser sincero para vocês, cara. R$400 é um valor caríssimo. E o produto que a Adidas faz, geralmente você vai lavar, sai um número. Você vai lavar, sai o patrocinador. Você vai lavar, sai o nome. Na época da Olímpicos não era assim. Na época da Umbro, então, pelo amor de Deus, né, cara? 94, 95, era de camurça, irmão, a numeração rubro-negra. Então a gente não tem uma qualidade altíssima e o valor cobrado, querer aumentar para R$400, um Brasil que está numa situação complicadíssima, com falta de dinheiro, falta de emprego, para mim é um tapa na cara, é uma sacanagem querer cobrar no Brasil. Se fosse na Europa, eram outros 500, irmão. No Brasil, querer cobrar R$400, para mim é uma burrice, porque se cobrasse metade do preço, venderia uma quantidade muito, muito maior de camisas de clubes, né? Não só do Flamengo, quanto dos clubes aí que a Adidas patrocina. Não sei em que mundo que a Adidas está. Eu queria muito saber a sua opinião. Se é loucura na minha cabeça, se realmente é um valor muito alto, R$400 por uma camisa de time. Nação rubro-negra, um cara muito questionado nesse time do Flamengo, não só por mim, quanto por vocês também que eu leio nos comentários, é o Davi Luiz. Nosso zagueiro Davi Luiz, que chegou com uma expectativa altíssima, mas nesse ano ele não tem ido muito bem nessa partida contra o Vasco. Eu não gostei da atuação dele, achei ele bem inseguro, bem cansado, e é um jogador que gosta de ir pro ataque, é um jogador que não tem aquele comprometimento tão grande em ser o zagueiro. Um cara que fica sempre lá atrás da zaga. Ele gosta muito de avançar. E como eu enxergo, tô falando por mim, que o Vitor Pereira não vai tirar ele em hipótese nenhuma, porque esse futebol que ele está jogando, para mim, não é futebol de titular, e mesmo assim ele mantém, eu tenho aqui uma solução na minha cabeça. Pode ser até coisa de maluco, pode colocar, Pedro, você é louco de fazer isso, ele nem tem mais idade para isso. Mas, irmão, do jeito que ele gosta de jogar, para mim a melhor posição para ele dentro de campo é como volante, porque como zagueiro, irmão, Flamengo com 3 zagueiros em campo, sofrendo reflexo o tempo todo do time do Vasco. Que beleza, o time do Vasco deu uma investida ali na parte do futebol, não é o mesmo Vasco dos últimos anos, mas, pelo amor de Deus, a gente com 3 zagueiros. Se a opção do Vitor Pereira é ter 3 zagueiros para proteger mais, o objetivo dele é não sofrer na zaga, a gente tem visto coisas diferentes, né? A gente perde a bola, um Deus nos acuda. Pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Porque na parte de volante a gente não tem aquela marcação tão firme. O Vidal é um cara que já está com a idade mais avançada. O Davi Luiz, mesmo jogando na função de volante, que eu enxergo que seja melhor do que ele jogando como zagueiro, também é um cara que não é tão novo assim. E a gente fica na carência. Já falei, para mim, Igor Jesus seria o volante do Flamengo, o primeiro volante, para poder beliscar e roubar a bola dos adversários. Ter ali um maluco que carrega o piano, assim como era o João Gomes. Mas na parte do Davi Luiz, como eu enxergo que o Vitor Pereira não vai tirar ele do time, eu testaria ele como volante. E aí, o que vocês acham? Estou ficando maluco? Ou é uma hipótese plausível? Porque tirar ele do time, eu acho que, sei lá, o Vitor Pereira enxerga ele como um medalhão tão grande que é um ser quase intocável no time. Futebol que o Davi Luiz está jogando, já estão falando há muito tempo, para mim não é futebol de titular. Mas para o Vitor Pereira, se é, que bote ele como volante, porque na zaga a gente tem sofrido muito reflexo, cara. Temos uma situação ali de ter uma zaga muito exposta, mesmo com 3 zagueiros, a bola vai para a área, sempre sobra para o adversário, ou o adversário ganha na cabeçada, como foi no caso do gol do Flamengo. Bem difícil a situação, queria saber a opinião de vocês. E aí, Davi Luiz é a solução como volante? Coloca aqui embaixo do vídeo
Por favor. E nação rubro-negra agora falando sobre planejamento. O Flamengo deu ali 3 dias de folga para o seu elenco depois dessa vitória contra o Vasco. Flamengo que só vai jogar lá para o dia 1º, dia 2 do mês que vem, porque tem essa data FIFA. E a data FIFA a gente sabe que, a princípio, o calendário brasileiro ele vai dar uma paralisada. O Flamengo realmente precisa desse tempo de planejamento, porque atualmente o futebol que o Flamengo está jogando é um futebol abaixo do futebol que o Fluminense está jogando. Que bom que a gente vai ter esse tempo para treinar, para recuperar os jogadores também que não estão tão bem assim. A gente poder fazer um jogo ali, bater de frente com o Fluminense. A gente tem time sim para ganhar do Fluminense em relação à parte técnica. Agora, a parte tática, realmente, o Fluminense parece ser um time que está muito mais entrosado do que o time rubro-negro, até porque o Vitor Pereira, como está em começo de trabalho, ele começou a fazer algumas modificações agora, né? Porque fazer modificação antes do Mundial de Clubes era uma loucura. Ele mesmo falou, não vou mexer no que está aqui já, vamos para o Mundial desse jeito, vamos para a Supercopa desse jeito, vamos para a Recopa desse jeito. E agora sim que o Vitor Pereira está começando a mexer nas peças. O Flamengo precisa melhorar a parte tática, porque a gente está vendo ali que a gente está sofrendo muito na parte defensiva, já na situação ali do ataque. O Flamengo sempre vai muito bem. O Flamengo meteu 3 gols no Vasco dessa vez. Da última vez fez mais 3 gols no Vasco, né? Foi 3-2 a última partida e essa foi 3-1. Então o Flamengo está indo numa situação ali de modificações profundas. Essa reformulação está muito profunda, muito mais profunda do que a gente imaginava que seria em relação a tempo. Mas é isso, o planejamento segue. Começo do mês que vem a gente vai enfrentar o Fluminense. Partir para cima deles, precisamos desse título. A gente sempre nos começos dos estaduais, todos os times falam, né? Estadual não serve de nada, só para derrubar técnico. Realmente, isso aí tem razão. Se a gente perder esse Campeonato Carioca, o Vitor Pereira, que já está na corda bamba por não apresentar um trabalho tão consistente, fica mais ainda na corda bamba. E pretendo aí que ele consiga ter, acredito eu que ele consiga ter ali nessa semana tranquila, né, nesse tempo aí tranquilo para poder treinar, uma questão ali de conseguir entrosar o time, fazer uma parte tática melhor do que está sendo, porque várias vezes durante o jogo a gente vê meio que um bando em campo. E isso é falta de treinamento. E com esse tempo aí acredito que o Vitor Pereira consiga treinar. O que eu sempre torço pro Flamengo é melhorar e arrebentar a boca do balão. E espero que isso aconteça já a partir do jogo contra o Fluminense, que será um jogo dificílimo, mas tendo totais condições de sairmos campeão do Campeonato Carioca desse ano de 2023. Galera, a situação da Arrascaeta mais uma vez preocupa. O técnico Vitor Pereira foi bem claro depois do jogo, falando que ele saiu por causa de problemas ali de dores, né? E a gente sabe que ele tem um problema no pubis de longa data. Então, graças a Deus a gente vai ter um tempo, por causa dessa data FIFA aí, para se preparar para a final contra o Fluminense, final essa que vai ser muito difícil, tá? Mas o nosso foco agora é o Arrascaeta, que até mesmo da seleção do Uruguai ele foi cortado. Mauro César, eu lembro, ano passado, ele conversou com um dirigente, com uma pessoa de dentro do Flamengo, uma fonte dele. A fonte dele revelou que o caso do Arrascaeta era um caso que, em relação ao pubis, estava 100% curado. Achei até meio esquisito, né? Porque existia até uma possibilidade dele ter que operar para resolver essa situação no começo do ano. E não aconteceu, milagrosamente ele ficou curado, mas a gente está vendo que realmente ele estava com uma condição assim bem aquém da normal para essa partida contra o Vasco, principalmente no finalzinho quando ele estava para sair. E essa história ali de problema no pubis é um problema muito chato de ser curado. Tá? É uma situação que às vezes o atleta acha que foi embora esse problema, mas o problema acaba voltando. Então a situação do Arrascaeta a gente tem que ficar de olho, porque é uma peça que praticamente não tem reposição, porque geralmente o técnico não olha para o Matheus França como um cara substituto absoluto ali do Arrascaeta. Para mim não é para pegar o Everton Ribeiro, jogar ali para aquele lugar. Para mim, o Matheus França, tendo condições, ele tem que ser o substituto imediato do Arrascaeta. Mas a gente fica nessa situação complicada. Vamos ver o que vai dizer essa semana de treinamentos, né? O Arrascaeta, acredito eu, que vai conseguir se recuperar, fazendo trabalho ali na academia, trabalho com o departamento médico do Flamengo, mas como é um jogador que não tem praticamente peça de reposição, é sempre um alerta 100% ligado na cabeça dos torcedores, do treinador e também do DM.